Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Hoje o Evangelho que Nosso Senhor nos dá é o Evangelho onde Jesus, Nosso Senhor, nos conta a parábola do Filho Pródigo. E é uma parábola sobre a misericórdia de Deus, todos sabemos isto. O Senhor Jesus quer-nos falar de misericórdia. Ontem, no Evangelho de ontem, o Senhor dizia que os fariseus compreendiam que as parábolas tinham a ver com eles. Então era bom começar por pedir nestes minutos a Nosso Senhor que compreendêssemos, que nós compreendamos profundamente que as parábolas falam para nós e de nós. E a parábola do Filho Pródigo é a parábola perfeita. Porque reparem, meus queridos orantes, nós estamos diante de um filho que mata o pai no seu coração e por isso lhe pede a herança para poder fazer, para poder viver e fazer o que lhe apetecer, viver como lhe apetecer, e não dentro dos estritos limites das ordens do pai. Porque o pai, segundo ele, não era bem um pai, era um tirano. Não era bem um pai, era um patrão. Não era bem um pai, era um mandamento asqueroso que lhe limitava a liberdade. E esta é a essência do pecado original. Olhar para Deus não como nosso pai, como origem bondosíssima da nossa vida, mas como limite e imposição, patrão. Aquele que nos pisa a liberdade e nos constrange a liberdade. E não aquele que nos dá a liberdade para vivermos na plenitude do seu amor, da resposta ao seu amor, da comunhão com ele. E depois este filho, como nós também, partimos por uma terra distante de Deus. E nessa terra gastamos os nossos bens, como o filho pródigo, em prostitutas. Nós somos como o filho pródigo, que gastamos os nossos bens em prostitutas. Reparem, o filho pródigo era aquele que usava a sua fortuna para atribuir o valor às pessoas segundo as suas conveniências. E repara agora na tua vida. Diz-me lá, se tu e eu, agora que estamos aqui diante de Jesus, não somos exatamente assim. Tantas vezes olhamos para os outros e, segundo as nossas conveniências, olhamos para a nossa vida toda a partir de nós próprios. E por isso as coisas têm valor de acordo com a percepção, a conveniência que nós temos da nossa vida e do seu valor, como nos convém a nós. E por isso nós determinamos o valor das coisas como que prostituindo-as, porque é essa a essência da prostituição. Esta vale tanto, aquela outra vale tanto. É uma vergonha. As coisas não têm valor porque Deus as ama, as pessoas não valem porque Deus as ama, mas valem de acordo com o modo como satisfazem os meus apetites selvagens, o meu egoísmo desmedido. E assim é a nossa vida. Longe de Deus, estamos longe dos nossos irmãos, sempre em guerra e tal, e os que nos convêm somos amorosos, os que nos ofendem, nos magoam, não nos são tão simpáticos, avaliamos a baixo preço e por aí fora. E uns desprezamos mesmo como se não valessem nada. Assim somos, meu Deus, Senhor Jesus, eu sou o filho pródigo, que depois sou tratado numa terra distante de ti, sou tratado do mesmo modo como tratei os outros. Porque nessas terras há sempre grandes crises, como na parábola. Uma grande crise se abateu sobre aquela terra. E essas crises são momentos em que todos vêm ao de cima, o modo como todos tratam a todos. O problema daquela gente, daquela terra, e o problema daquela gente é a prostituição. É que todos tratam todos segundo o egoísmo com que se olham uns aos outros. E por isso eu também sou tratado assim, sou usado, sou posto de lado, sou considerado em nada, como o filho pródigo da parábola,
que caindo em desgraça, que caindo na miséria, já não valia nada e, portanto, nem como porco vale, nem umas bolotas vale, nada, não vale nada. Quantas vezes nós não nos sentimos assim, tratados como nada? E é nesta altura em que somos tratados como nada que nos bate à porta, ou melhor, que nós ouvimos bater à porta a voz do nosso Pai que nos diz: filho, e bate-nos à porta por Jesus Cristo. E é o Pai que, no meio da pocilga, da desconsideração e da miséria, nos faz lembrar: em casa do meu Pai há tantas moradas, e em casa do meu Pai até os trabalhadores têm o que comer, e eu aqui a morrer de fome. Na miséria, lembro-me daquele que tem misericórdia. Na miséria, lembro-me daquele que me ama. Da miséria, lembro-me do bem para que sou chamado. E é isso que me levanta. O pai foi buscar o filho à pocilga, sem sair de casa, porque foi com o filho, no íntimo do seu coração, até à pocilga. O filho estava na pocilga e o pai estava com ele. Isto é mesmo extraordinário. Deus Pai está connosco em todos os lugares que nós estamos, até nas terras distantes onde estamos. Isto é isto que o nosso Jesus Cristo nos revela. O Filho de Deus acompanha-vos sempre, nunca vos abandona. E onde está o Pai, está o Filho. É mesmo, obrigado, meu querido Pai, por vires a uma pocilga buscar o teu filho e, ao mesmo tempo, estares na terra benfazeja, na terra da bondade e da santidade que é tua e à qual me chamas. Tu tens que ser infinitamente bom para me chamar e infinitamente bom para vires à minha pocilga. Infinitamente longe de mim na tua bondade para estar infinitamente perto de mim na tua bondade e da minha pocilga. Obrigado, meu querido Pai. Obrigado. E então levanto-me, eu e o filho pródigo, para me pôr a caminho, a ensaiar umas desculpas esfarrapadas. Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus criados. E chego a casa e o meu pai, tu, Pai, vais a correr atrás de mim, cobres-me de beijos e eu estou um bocado aflito, porque estou sujo e cheiro mal e porque tenho vergonha e começo a balbuciar meio aturdido, meio confuso. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Mas tu não me deixas acabar a frase, não me deixas dizer, trata-me como um dos teus criados. Como é que me pode passar pela cabeça que eu podia dizer isto a Deus, ao meu Pai, que Ele me deve tratar como um criado, Ele que me vê como um filho, que me quer como um filho, que me ama no filho, eternamente, nunca, jamais. E Deus não me permitiu que o filho pródigo, que eu e que tu lhe disséssemos, trata-me como um dos seus criados, para que nós não disséssemos uma blasfémia, para que nós não disséssemos a Deus quem Ele é, meu Pai. Não disséssemos a Deus como nos deve tratar. Senhor, trata-me como um filho. Trata-me como o teu filho. É isto que te peço hoje. E tu, antes de que eu te peça, porque bem sabes o que eu preciso, revestes-me da tua graça, da tua dignidade, da tua veste limpa, da tua vida eterna. E eu fico a cheirar a Filho, a cheirar a santidade, a cheirar a Deus. Eu, um miserável que sai de uma pocilga. Querido Jesus, obrigado por tudo isto que tens feito por mim. Querido Pai, obrigado por me mostrares quem és no teu Filho Jesus Cristo, por teres vindo com o teu Filho Jesus Cristo à minha pocilga, com o teu Espírito Santo à minha pocilga. Obrigado por tudo isto. E que gostava tanto de ter tempo para meditar no filho mais velho da parábola. Mas não tenho. Senão
o tempo para te dizer obrigado pela minha mãe, obrigado pela Virgem Maria, obrigado pela humanidade que se tornou templo do Espírito Santo, esposa do Espírito Santo, mãe do Filho de Deus e minha mãe. Obrigado, Senhor. Dou-te graças, meu Deus, pelos teus propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste esta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.